Esse vídeo chega aqui com um atraso gigante, porque eu estou me referindo a um evento que aconteceu em dezembro de 2024. A razão por que eu faço esse vídeo agora é porque eu tinha uma conversa com um amigo que acredita muito em teorias de conspiração e ele falou para mim que Israel usa mísseis nucleares táticos na guerra contra a Síria. E a indicação principal é essa explosão que vocês conseguem ver aqui. Então eu sou físico e o meu amigo me perguntou se eu posso dar uma olhada nos dados para verificar se realmente é bomba nuclear ou não. Então, eu pensei que bom, então eu posso fazer um vídeo disso. Então vamos hoje ver se Israel usa mísseis nucleares táticos contra a Síria. E com isso eu digo bem-vindo a massagens cerebrais. Vamos começar com o contexto político para quem não sabe, né? No dia 8 de dezembro, Israel invadiu Síria. Sempre tinha tensões entre os dois países. Nunca era país completo. E também por causa das instabilidades na Síria e por causa da guerra em Gaza, para Israel foi um bom momento para invadir Síria para garantir que não tem outro ataque do norte não preparado. Um fato sobre Israel que todo mundo deve saber é que Israel é o único país que tem armas nucleares e nunca admitiu isso. Israel não está dentro do acordo dos mísseis nucleares, mas eles têm bombas atômicas. E isso é conhecido como uma probabilidade de 100%, porque tinha um engenheiro de Israel que vazou essas informações com fotos e tudo, e isso criou a situação que o mundo sabia agora que Israel tem bombas nucleares. Também, da perspectiva de Israel, faz muito sentido que eles têm bombas nucleares, porque, no fim, isso é o Estado judeu que eles defendem contra um monte de poderes pertos. Então, eles decidiram que eles precisam disso para se defender. Mas isso não é sobre o que a gente está falando aqui agora. A gente está falando sobre um ataque no dia 15 de dezembro de 2025 de Tartus com mísseis. E aqui vocês conseguem ver de novo uma outra foto da mesma explosão que a gente discutiu antes. Essa explosão enorme parece reminiscente a uma nuvem de cogumelo, algo que todos nós conecta com uma explosão termonuclear. Isso e outras indicações levaram as pessoas a deduzir que provavelmente Israel usa bombas termonucleares. E agora, Israel diz que atacou um arsenal de mísseis e por isso a explosão era tão grande. Então, dentro de um arsenal de mísseis, você provavelmente tem também gasolina e isso criaria uma explosão muito forte. Mas outras partidas, como essa conta aqui de X, Stellarman 22, acham que Israel usou mísseis nucleares táticos. Mísseis nucleares táticos significa que são mísseis nucleares pequenas e não grandes, né? Então, enquanto eles são por um fator 10 ou 20 menor do que as bombas que foram usadas para Hiroshima. Então, relativamente pequenos, mas ainda muito, muito fortes, com um impacto muito grande e também criando radiação. Aqui, Stellarman diz, "Look how the mushroom cloud burns white hot fat high into the atmosphere." Olha como a nuvem de cogumelo bota matéria quente na atmosfera. E agora ele diz, isso é uma explosão convencional, a gente não é burra, ele diz. Isso é algo que se encontra muito, não só entre pessoas que gostam de teorias de conspiração, mas em geral, as pessoas que não são especialistas numa área dizem, mas eu posso ver o que está acontecendo lá.
Mas se você não é um especialista, é difícil. Então vamos agora dar uma olhada no que são realmente as indicações para uma explosão termonuclear. E eu estou dizendo bem no início, eu não sou especialista nessa área também, né? Eu nunca desenvolvi armas, eu não sou uma pessoa que trabalha com física nuclear, eu trabalho com física diferente, mas a gente vai ver que tem outros físicos que trabalham com esse problema aqui, que também são da minha área, então tudo bem. Com certeza eu tenho uma base melhor do que a pessoa média que agora está assistindo esse vídeo. Então, quais são as indicações para uma explosão termonuclear? A gente sabe exatamente, a gente conhece essas imagens. Isso é essa nuvem de cogumelo. Essa nuvem de cogumelo não vem do fato que a gente tem aqui radiação ou que a explosão em si foi feita por fissão de átomos. Em vez disso, você tem calor enorme que sobe para cima, né? Então você tem a explosão e você cria basicamente uma bola de calor extremamente alta, ela vai para cima, vai resfriar, em algum momento se distribui dentro da camada da atmosfera, onde agora a densidade do ar e a densidade da nuvem se dá um equilíbrio que permite isso. Isso é típico para uma explosão termonuclear. Mas qualquer explosão muito quente mostrará esse efeito. Por exemplo, o calor pode vir da gasolina dos mísseis de Síria, que Israel disse que destruiu. E vocês lembram, e lá em cima na esquerda vocês ainda conseguem ver, obviamente, a nuvem de cogumelo criado pelo ataque de Israel é muito menor do que aquela que a gente viu agora nessa imagem. Então, com certeza, enquanto qualquer míssil nuclear tática criaria uma nuvem de cogumelo, não todas as nuvens de cogumelo necessariamente são de uma bomba nuclear. A segunda indicação seria esse double flash, o duplo flash nuclear, que vocês conseguem ver aqui. Então, isso seria a potência termal, a potência radiada da sua explosão. E normalmente uma explosão, se fosse só uma explosão, ela faz e você tem uma grande explosão. Mas por razões, numa bomba nuclear, isso seria diferente. Você teria duas flashes, dois momentos onde você tem muita radiação. Agora, nessa escala aqui, parece como se você interpretaria isso aqui de uma maneira linear, seria assim. Mas essa escala aqui não é linear, ela é logarítmica. Então significa que o primeiro flash é muito rápido, e o segundo segue diretamente depois. Como isso. Então isso seria o que você esperaria. E de novo, Stellarman, ele diz que ele consegue ver o double flash no vídeo dele. Esse double flash que ele diz que tem no vídeo dele acontece quando a câmera não aponta para a explosão. Porque o vídeo funciona assim que ele primeiro aponta para uma explosão e depois para uma outra. E realmente parece como um double flash em um momento, mas esse double flash não dá para se conectar com as explosões. E agora vocês têm que imaginar, tem duas explosões de distante, ele está no céu com a câmera, no mesmo tempo vocês sabem que a câmera em si se adapta às vezes e cria efeitos. Eu não acho isso muito forte. Vamos dizer que durante o duplo flash nuclear a câmera não aponta para a explosão e isso prova nada. Não desprova nada, não prova nada. Porque, de novo, se você teria o double flash, você veria ele também no céu. Mas quando você tem um double flash, ele pode também vir de outras coisas. E eu acho meio surpreendente que
O único vídeo que mostra isso é um vídeo onde a câmera não aponta para a explosão, porque teoricamente todos os vídeos devem mostrar o double flash. Mas tudo bem. Eu não sou o único físico que se importa para essas coisas às vezes. Um outro físico é Hans Benjamin Braun. E ele é da Suíça e ele é da minha área. Eu conheço ele de congressos. Eu fiquei bem surpreendido quando eu vi que ele fez isso aqui. Então, ele acha também que foi um ataque nuclear. E vocês conseguem ver aqui um seismograma. Isso não é realmente um seismograma. Vocês conseguem ver aqui na escala da esquerda. Você mede a velocidade em metro por segundo. Significa a velocidade da coisa que passa no seismógrafo, assim, né? Tem uma reação relativamente forte na hora certa, no dia 15 de dezembro. Ok. Isso seria realmente mais ou menos a hora em que foi feito esse ataque. Então, é um argumento relativamente bom que tinha uma vibração na Terra. Uma vibração na Terra você também teria se você teria outras explosões fortes. Então, o que eu fiz é, eu fui para o centro online, onde dá para ver todas as atividades seismográficas no mundo. Nesse dia, nessa hora, vocês conseguem ver que tinha um terremoto numa profundidade de 5 quilômetros, com uma magnitude de 3. Agora estamos aqui numa situação, como pode ser que uma bomba nuclear cria um terremoto numa profundidade de 5 quilômetros? Essa profundidade de 5 quilômetros, eu acho que isso é feito olhando para vários seismógrafos perto e avaliar os dados geométricos da situação. Então, agora alguém pode dizer, por que o terremoto ocorreu numa profundidade de 5 quilômetros? Né? O terremoto, obviamente, deve ocorrer, o centro deve estar lá, em cima da superfície. Então, isso é simplesmente porque terremotos podem ocorrer entre 5 km de profundidade e 700 km de profundidade. E a gente mede a profundidade e esses detectores, eles simplesmente têm um limite de 5 km. Não significa isso aqui era um terremoto na superfície. Se o terremoto ocorre numa profundidade de 5 km, ou na superfície, a gente não distingue porque normalmente esses dados são usados para realmente detectar terremotos naturais e não criados por bombas. Podemos dar uma olhada agora para os dados de seismógrafo mais perto da explosão. E vocês conseguem ver que os dados aqui são bem diferentes, além do fato que isso agora, o eixo X agora tem uma janela de tempo diferente. A gente consegue ver que o evento principal agora foi depois de 9h55 UTC, enquanto o outro terremoto que o Hans Benjamin Braun mostra tem uma outra hora. É um pouco antes. Então, o que ele mede refere a um outro evento do que o que foi medido diretamente perto da explosão. Então, isso faz a situação um pouquinho suspiciosa. Esses dados aqui são acessíveis, não tem nenhuma razão porque alguém deve manipular esses dados, porque eles são a base de muitas teses de doutorados e muitos projetos de pesquisa, e como a gente faz previsões sobre terremotos e tudo isso. Então, seria muito estranho se isso fossem dados manipulados. Também vocês conseguem ver que os dados de Hans Benjamin Braun mostram um erro muito menor. Então, tudo isso é um pouco suspeitoso. Mas, além disso, a magnitude do terremoto era 3. E a gente esperaria algo em volta de 4 pelos esses mísseis nucleares táticas.
Agora você pode dizer, mas 3 e 4, essa é a mesma ordem de magnitude? Não, porque a magnitude de terremotos é medida numa escala logarítmica. Então a diferença é bem grande entre 3 e 4. Então a única coisa que poderia ser é que Israel fez bombas nucleares extremamente pequenas, menores do que mísseis táticos nucleares que tem no momento, e usou eles nessa guerra. Mas claro que no fim, se isso foi o caso, a gente tem que se perguntar se tem radiação. Porque radiação teria de qualquer jeito. Sem radiação, você não tinha uma bomba nuclear. Então, aqui vocês conseguem ver, obviamente, esses dados também são acessíveis no Safecast, você consegue ver no mundo inteiro a radiação, e agora vocês conseguem ver, isso aqui seria a região de Fukushima, então vocês conseguem ver, lá tem bastante radioatividade, isso é normal. Vamos então agora para a região de Israel, onde não tem tanta detecção, mas é aqui. Eu acho para uma bomba nuclear isso não é o que você deve observar. Eu acho que você deve ter um pouco de cor diferente de azul perto de Akron. Talvez eu estou errado, mas isso é o que eu acho. Enfim, todas as indicações para que foi uma míssil nuclear não são muito fortes. Então a gente provavelmente não deve pensar que é. Mas talvez a gente ainda não considerou um ponto final. E esse ponto final é: qual seria, ou Israel tem motivação para lançar os mísseis nucleares deles agora nessa guerra? Eu acho que não. Israel tem muitas armas que são muito poderosas. Israel consegue criar muito dano nos inimigos. Eles têm uma defesa, o IDF é muito, muito bom. E o uso de bombas nucleares arrisca retaliação nuclear. E Israel sabe que, obviamente, a Rússia está no lado de Síria. E a Rússia tem um arsenal nuclear muito maior do que Israel. Então eu não consigo ver realmente uma motivação forte para eles atacar com mísseis nucleares. O que eu consigo ver é uma motivação forte da Rússia para enganar as pessoas, para tentar criar uma história em qual Israel usou bombas nucleares. Isso eu consigo ver. A Rússia está atualmente numa situação muito complicada, diplomaticamente, e a Rússia se prepara para uma guerra ainda maior, claro. Então, se em algum momento a Rússia começa a lançar bombas nucleares, se isso for o caso, e eu acho que isso nunca vai ser o caso, mas vamos ver. Nesse caso, eles precisam dizer: não era a gente que começou. Isso é a minha avaliação desse assunto. Então eu espero que alguém aprendeu algo desse vídeo e com isso eu digo até a próxima.